Vamos lá, meus queridos, salve, salve! Hoje com a temática envolvendo responsabilidade civil do Estado. E o que significa falarmos em responsabilidade civil do Estado? Aliás, essa expressão, responsabilidade, deriva do latim respondere. Significa que eu tenho alguém que é o Estado respondendo e tendo uma conduta que vai causar um dano a alguém. E entre essa conduta praticada pelo Estado e o dano, existe como elemento o nexo causal. Se houver a existência da conduta, do dano e do nexo causal, o Estado responde e essa responsabilidade recebe o nome de responsabilidade objetiva. Por que responsabilidade objetiva? Porque independe de dolo ou culpa. Independe de dolo ou culpa. O que acontece? Qual é o conceito disso, né? O conceito e a base constitucional desse assunto. Você encontra isso aqui no artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal. E esse dispositivo diz: as pessoas jurídicas de direito público, quem são? Olha aqui, ó, pessoa jurídica de direito público. União, Estado, DF, municípios, autarquias, fundações públicas de direito público, todas essas estão aqui no conceito de pessoa jurídica de direito público. E as de direito privado e as pessoas jurídicas de direito privado. Quando? Então não é qualquer pessoa jurídica de direito privado, mas apenas aquelas que sejam prestadoras de serviços públicos vão responder pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Vão responder por danos causados a terceiros. Pergunta: quem são as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos? Exemplo, nós temos aqui fundações públicas de direito privado, quando prestadoras de serviços públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos, concessionários de serviços públicos permissionários, regidos lá pela Lei 8987 de 95. Todos esses daqui estão no nosso conceito de Estado. Se houver uma conduta, um dano e o nexo causal, vão pagar a conta, vão responder e essa responsabilidade recebe o nome de responsabilidade objetiva. Veja lá, ó, vão responder pelos danos causados a terceiros. E aí vem um aprofundamento. Tem uma outra parte aqui, ó, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa que eu vou contar depois. Vou colocar um asterisco aqui, depois eu volto nessa parte final. Ainda com essa primeira parte, quem são esses terceiros que a Constituição menciona? Veja só, terceiros. Quem nós vamos inserir aqui nessa expressão? Nessa expressão eu tenho tanto aqueles que são usuários do serviço, quanto não usuários. Então, nessa expressão terceiros, eu tenho usuário do serviço e não usuário. Veja só, tem um videozinho que eu fiz sobre isso e que eu vou mostrar para você. A prestadora de serviço público tem responsabilidade objetiva tanto em relação a terceiros usuários do serviço, quanto em relação a não usuários do serviço. Confira! Ou seja, quando você encontra essa expressão terceiros, o que você precisa entender nessa expressão terceiros? Você precisa entender que a vítima do dano, que o sujeito passivo do dano, de acordo com decisão do STF,
Pode ser tanto aquele que é usuário do serviço, ou seja, aquele que está dentro do ônibus, quanto o não usuário. Foi essa a decisão nesse Lind Case que eu mostrei aqui no caso para você. Tudo bem? Thalissa, eu entendi. Então, para que tenha a responsabilidade do Estado, essa responsabilidade, eu preciso desses 3 elementos: conduta, dano, nexo causal. É isso? Resposta: sim. E ainda, o que acontece? Ainda nós temos mais uma outra situação que eu vou colocar aqui para você. Presta atenção e olha lá. O Estado, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Veja o conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello. Ou seja, com isso eu consigo fechar essa primeira parte do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Só que na outra parte, o que tem? Tem uma outra parte, uma segunda parte, que fala do direito de regresso. Então, diz essa segunda parte: assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O que é isso? Né? Então, imagine assim, ó, eu tenho aqui a vítima do dano. A vítima entra contra o Estado, demonstrando conduta do Estado, dano, nexo causal. E o Estado naquelas conceituações que nós vimos. O Estado vem, paga a indenização para a vítima e a vítima demonstrou aqui que o Estado tinha responsabilidade objetiva. Essa é uma primeira parte. Numa segunda parte da história, o Estado percebe que ele só pagou aqui, ó, a vítima. O Estado percebe que ele só pagou a vítima aqui porque, em verdade, o seu agente, então o agente público, agiu com dolo ou culpa. Então, o Estado, nesse momento, vem e entra com uma ação e exerce o seu direito de regresso contra o agente público, desde que demonstrado que o agente público agiu com dolo ou culpa. Esse é o direito de regresso ou ação regressiva. Fica a dica para você nunca mais esquecer o que está escrito lá no artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal. Espero você lá nas redes sociais, no @LicíniaRossi, Twitter, Facebook, todas as minhas redes sociais, sempre @LicíniaRossi.